É a ordem. Está aberta a sessão ordinária deste dia 11 de novembro de 2019, às 15h08. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 43 de 2019, da sessão ordinária do dia 4 de novembro de 2019. Ata de número 43 de 2019, aos 4 dias do mês de novembro de 2019, às 15 horas, reunir-se na Câmara Municipal, na cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Vilma Meling, Gilson Baifust, Wilson Furman, Lothar Holtz, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Pradio Centeno, Wendel Carpes e Eva Silva dos Santos. Os trabalhos foram presididos pela vereadora Vilma Meling, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Wilson Furman, primeiro secretário. A senhora presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário para que fizesse a leitura da ata número 42 da sessão ordinária do dia 30 de outubro de 2019, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Como nenhum vereador fez uso da tribuna, a senhora presidente deu continuidade à ordem do dia e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes do projeto de lei da mensagem número 22, 2019, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos, foram discutidos e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 22, 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020, foi aprovado por unanimidade. Os vereadores Marlon e a senhora presidente fizeram uso do espaço das comunicações. Como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, a senhora presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 11 de novembro de 2019, às 15 horas. E, para constar, pediu que se levasse esta ata que, após lida e aprovada, será assinada pela presidente e pelo primeiro secretário. Sala das sessões, 4 de novembro de 2019. Vilma Meling, presidente. Wilson Furman, primeiro secretário. Essa ata está em discussão. Em votação, esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício circular número 4 de 2019. Ofício circular número 4, 2019. Senhora presidente, Vilma Meling, nobres vereadores, convite ao cumprimentarmos cordialmente vossas senhorias, vimos por meio deste convidá-los a participar da audiência pública para aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, que acontecerá no dia 18 de novembro de 2019, no Salão dos Idosos, CRAS, situada na rua Marcos Militão de Borba, número 11, Turuçu. O evento marcará o final das atividades que envolvem toda a comunidade turuçuense na elaboração do PMSB. Programação: 13 horas, abertura da audiência pública, 13h20, composição da mesa de abertura, 13h50, leitura da ata de aprovação dos produtos, 14 horas, manifestações, 14h45, encerramento. Selmira Mila Ferebach, prefeita municipal de Turuçu. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do pedido de informação número 27 de 2019, subscrito pela vereadora Arlete Hartwig. Pedido de informação número 27 de 2019. Emenda. Dispõe informação sobre a reforma do posto de saúde da colônia São José, interior do nosso município. Senhora presidente, senhores vereadores, a vereadora que subscreve requer informações sobre a reforma programada
no prédio do posto de saúde da colônia São José, reforma prevista nas ações do Executivo, conforme informações obtidas pela administração municipal no ano de 2018, afirmando que existia verba destinada para a obra, garantindo assim a sua execução. Devido a vários questionamentos da população sobre esta reforma, solicito as informações abaixo. A extensão da reforma a ser executada, a extensão da reforma a ser executada. B, valor da verba destinada à obra e C, esse dinheiro tem prazo de uso. C, início e término aproximado da obra. D, nesta obra serão usados os pedreiros da prefeitura ou será terceirizada? Justificativa. Justifico o referido pedido de informação por conhecermos as necessidades dessas reformas. Em visita ao prédio do posto de saúde, constatei a real situação. Após a visita ao posto de saúde, relatei o que havia visto para a Secretaria da Saúde em exercício na época, a qual mencionou que a reforma já está prevista e que, assim que fosse concluído o projeto de reforma pelo engenheiro, a obra teria início. Desde já agradecemos a informação. Reiteramos que o prazo legal para a resposta é 30 dias, conforme inciso 3, artigo 78b da Lei Orgânica Municipal. Sala das Sessões, 11 de novembro de 2019, Arlete Hartwig, vereadora do MDB. Esse pedido de informação está em discussão. Boa tarde, presidente, aos demais colegas, a todos que nos escutam, né? Eu fiz esse pedido porque realmente eu estive em contato com a secretária, que hoje está em retorno novamente, a secretária Renata, e quando eu relatei da situação precária do posto de saúde da São José, ela me disse, não, isso aí vai ser resolvido, estamos já praticamente com o projeto pronto. Mas até hoje eu não vi nenhuma reforma, nenhum sinal, né? E até preocupada com esse dinheiro que ela disse que na época tinha, se isso ainda pode ser usado, que tem aquelas verbas que de repente tem um prazo para a utilização. Então, eu acho que é bom para a comunidade saber e até para a gente também estar mais por dentro do que a prefeitura está por executar. Este ano a gente sabe que vai ser pouca coisa e ano que vem eu acho que vai ser coisas demais. Então, é isso que eu espero que eles me respondam para a gente poder ficar mais atualizado. Obrigada. Esse pedido de informação está em discussão. Senhora presidente, os demais colega vereadora, e o pessoal que nos ouve pelo Facebook, boa tarde. Não, para dizer que sou a favor desse seu pedido, porque a gente vê a necessidade também da comunidade. Pessoal, umas quantas pessoas me questionaram que vão lá para marcar ficha para o médico, vão às 5 da manhã e não tem um banheiro para utilizar. E o posto está fechado. Então, eu acredito que nessas reformas aí que eles iam fazer um banheiro lá. Então, espero que realmente saia quanto antes, porque imagina, vai uma senhora lá para tirar a ficha às 5 horas da manhã e não ter um banheiro para utilizar. É complicado, né? Então, mas eu sou a favor do seu pedido, vereadora, e vamos ver se sai isso aí do papel. Obrigado. Esse pedido de informação está em discussão. Senhora presidente, colegas vereadores, colega vereadora, eu também sou a favor, até porque em seguida eu questiono lá, tanto a secretária que agora está saindo e voltando, a outra, e aí ninguém me dá nenhuma certeza, ninguém diz nada certo. Vamos fazer, mas está sempre a mesma coisa. Então a gente vê que o pessoal fica cobrando e acho que está na hora de eles decidirem alguma coisa, né? Era isso, obrigado. Esse pedido de informação está em discussão. Boa tarde, colegas vereadores, pessoal que nos escuta pelo Facebook. Vereadora, a senhora fez ali esse pedido de informação.
existe uma emenda, um projeto, o que é que, pelo certo, geralmente esse dinheiro vem fundo a fundo, né, pela saúde. O único ministério que libera dinheiro direto é a saúde, né? É um fundo direto da saúde. E geralmente esse dinheiro não é dinheiro de custeio, né? Ele é dinheiro de aplicação, né? Então, assim, esse dinheiro, isso veio, geralmente quando é obra tem prazo para iniciar, para terminar, e, enfim, como é que esse dinheiro veio? Isso é através da saúde? A senhora sabe alguma coisa? Não. Não, Rendão. Na vez que eu conversei com a secretária Renata, né, que estava no comando na época, ela me disse que existia o dinheiro. E isso foi dito claramente, alguém mais deve ter escutado, como Sim. o Lotar, que está lá, né, dentro, ele deve ter escutado. Agora, eu não sei de onde, não sei te dizer de onde veio esse dinheiro. Eu posso até me informar, como você também, né? Também não sei se isso tinha prazo, mas é uma preocupação que eu tenho, né? Que se isso teve prazo, e nós aqui rateando, né? Então, assim, o que a gente escuta falar é que o vereador não faz nada, né? Nunca faz nada. Mas nossa função é essa, fiscalizar o que foi dito, o que deixou de ser dito, e isso nós temos que correr atrás. Eu me proponho a ir lá falar com a Renata, que hoje volta no seu trabalho, e ver em que pé está e como esse dinheiro... em que função está esse dinheiro, já anteriormente, se bem que eles vão ter que responder isso num prazo de um mês, né? Mas valeu a sua manifestação. Porque sempre diziam que para obras tinha dinheiro, né? Só faltava o engenheiro para eles ver quem ia fazer, no caso. E até por isso que é importante esse pedido de informação, que eles vão ter que nos dizer alguma coisa a respeito. Me permite disso aí, o seguinte, que na época até falaram assim, o Lennon está muito ocupado, o engenheiro Lennon está muito ocupado. Até pensaram ou contrataram mais alguém para ir lá fazer a tal do projeto, porque sem projeto não poderiam executar. Então, eu acho que isso já teve o seu prazo. A gente agora tem que ir na reta final de executar. E se não tem mais o dinheiro, vão ter que se explicar também. E se tem, vão ter que fazer. É mais ou menos por esse caminho que eu analiso a causa. Pois é. Não eu acho que é importante, porque, na verdade, de se ver se tem prazo ou não, né? Porque daqui um pouco se perde o prazo. Que nós tivemos um caso do trator, né? Até hoje o pessoal comenta, não sei se você se lembra do trator que estava comprado lá no Bergman, e para tu ver que tinha empenho, porque eu tive lá no Bergman e tinha empenho, tinha tudo, né? Esse dinheiro estava liberado. E aí depois se perdeu o trator, aí uns dizem que porque venceu os prazos e não mandaram a documentação para a Caixa, que tem um prazo para tu entregar, senão rescinde o contrato, né? E outros dizem que o município estava no Cadim, que não tinha como liberar, e, enfim... Mas no fundo, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Só sei que foi perdido depois de tal o dinheiro liberado, né? Imagina, o troço está na mão, né? Claro, o trator foi mandado toda a documentação lá para o Bergman, empenho, tudo. E aí depois acabou-se que não se adquiriu o trator. Até hoje não se sabe ao certo por quê. Mas então eu acho que é coisa tão difícil tu conseguir um dinheiro hoje em dia, né? Para tu conseguir um recurso. E aí, quando consegue ainda deixa embora, é complicado. Então, era isso. Eu me lembro que, em algum momento, quando o secretário da Agricultura era o Marcelo, a gente conversou sobre isso e ele me perguntou, e eu acabei perguntando para a Selmira, e ela me respondeu o seguinte pelo WhatsApp, que não, que esse dinheiro não tinha prazo. Mas, mesmo assim, eu acho que isso tem que ser oficializado. Isso não pode ser assim, eu falei no WhatsApp, né? Então, é por isso que, verdadeiramente, eu não posso afirmar se esse dinheiro tinha prazo ou vai ter prazo. Enfim, vamos ver oficialmente. Tu está falando da saúde? Estou falando da saúde. Ah, tá. Sim. É que o Marcelo, secretário da Agricultura, me perguntou, e aquela verba que é destinada à reforma, isso não tem prazo? Aí eu não sabia dizer, procurei a prefeita e ela me respondeu que não, que era um dinheiro que não tinha, assim, prazo de uso, né? Mas é melhor que a gente oficialize isso. Obrigada. Esse pedido de informação está em discussão. Em votação. Esse pedido de informação foi aprovado por unanimidade.
Os vereadores Alexandre e Arlete farão uso da tribuna. Vereador Alexandre primeiro. Quero cumprimentar novamente a senhora presidente, os demais colegas vereadores, a colega vereadora também, o pessoal que nos ouve pelo Facebook, aquele boa tarde. A minha vinda na tribuna hoje, eu recebi na quinta-feira um ofício da assessoria do deputado Afonso Ram, em questão à emenda que era de 150 mil para a compra de uma retroescavadeira. Aí eles nos mandaram um ofício dizendo assim, o assunto, empenho da emenda individual 219-80002, OG1, 2019. Mapa, aquisição de uma patrulha agrícola mecanizada. Senhor vereador, ao cumprimentá-lo cordialmente, informo a Vossa Excelência que após gestões junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foi autorizado o empenho número 219-800-434, anexo Sicov, número 004-434-219, convênio número 886-922-2019, no valor de R$150 mil, referente à emenda de minha autoria, 209-80002, apresentada no Orçamento Geral da União de 2019. Os recursos foram destinados visando a aquisição de uma retroescavadeira nova, 4x4, com motor turbo diesel, com profundidade mínima de escavação de 4 metros, caçamba frontal da pá, carregadeira do tipo 6x1, com 1 metro de cúbico, com 5 chapas de desgaste, gabine fechada com ar-condicionado, equipada com sistema de iluminação completa para os trabalhos noturnos, freio a disco banhados em óleo, para o atendimento aos pequenos agricultores do município de Turuçu. Na oportunidade, coloco meu gabinete parlamentar à disposição da Vossa Excelência para o que for necessário. Anteciosamente, Afonso Ram, deputado federal. Então, aqui ele está empenhando aquela emenda que há um tempo atrás eu subi nessa tribuna onde ele estava indicando, e agora eu já tive sexta-feira lá falando com o Charles, que é dos projetos lá, juntamente com o vice-prefeito, e eles já estão se organizando para fazer a licitação. Depois da licitação pronta, ver qual é a empresa que vai ganhar, e aí o governo da União já faz o pagamento e a máquina já com certeza vai estar no município. Agradecer ao deputado que sempre nos olhou, sempre nos ajudou aqui, ao executivo também, na contrapartida eles colocaram R$71 mil do recursos livres da prefeitura, então é uma união, é Câmara de Vereadores, deputado, executivo, e quem sai ganhando com isso é nós a população. Então eu só quero agradecer. O próximos passos vou estar acompanhando junto com o pessoal do executivo para ver o andamento, como é que está, sendo aquele cara chato e tudo, para saber, para acontecer as coisas. Mas eu tenho certeza que em breve já estará tudo ok. E também, esse é o assunto que eu tinha, e mais um assunto que eu queria colocar, eu não me manifestei depois da festa e tudo, tinha alguns problemas particulares e tudo, mas fazer um agradecimento, do modo geral, em questão da festa do Morango, né? Porque a gente sabe que foi bem organizado,
né? Agradecer, a gente sabe que todo mundo ajudou, mas sempre tem alguma secretaria que desenvolve mais. E aos funcionários da agricultura, né? Aos funcionários, era domingo de manhã, no dia da festa, quando estava chovendo, eu estava caminhando com a minha filha, eu vi o motorista da reta escavadeira carregando areia para ter um bom trânsito lá dentro do parque. Eu vi pessoas com a enxada na mão abrindo caminho para a água escoar, para tudo dar certo. Então fica aqui meu agradecimento a todos que, de uma forma ou de outra, se empenharam que essa festa saía bem. E principalmente aos funcionários da agricultura, né? Pode, te dou a parte aí, vereador. Pode falar. Não, assim, Alexandre, vamos falar da parte boa, né? Que a festa foi boa, o pessoal está de parabéns, a organização. Eu acho que foi mais uma vez foi sucesso, né? Uma coisa que eu acho que talvez nós podíamos procurar, sei lá, até orientar ou colocar que, né? Houve um probleminha junto às pirâmides. Sabe que veio aquelas pirâmides do projeto, né? Isso veio recurso federal para adquirir aquelas pirâmides, né? E hoje nós temos as pirâmides, não precisamos mais locar. E o que ocorreu? O que ocorreu é que não foi desmontado no próximo dia, né? E depois deu chuva, deu vento e coisa. Me disseram que acabou danificando algumas estruturas. Então, assim, sei lá, eu acho que isso é uma coisa assim que tu sabe que seguido ocorre, né? Pode ocorrer de dar um tempo severo, estava marcando que ia dar, né, para terça, quarta, e aí não foi desmontado. Segunda-feira estava tempo bom, podia ter sido desmontado, né? Então, eu acho que, assim, de repente, a gente até tinha que fazer uma observação junto ao executivo, porque se pense na próxima festa em já acertar com alguém, ou até que alguém externo, sei lá, se contrate. Porque imagina um valor que é uma pirâmide daquelas e deixar estragar, né? É um crime, né? Então, acho que esse tipo de coisa aí tem que ter uma atenção maior. Era isso, companheiro. Não, eu concordo, vereador. E até semana que vem eu vou fazer um pedido de informação, porque para montar as pirâmides, eles contrataram uma empresa. E quem desmontou foi o pessoal do executivo, no caso, o pessoal os funcionários da Secretaria de Agricultura. Então, por que, vamos supor, eu não sei, eu vou fazer o pedido de informação para procurar saber se realmente contrataram a empresa para montar, por que não contrataram já para desmontar depois? Né? Mas eu não sei realmente, por isso eu vou fazer esse pedido de informação para ter certeza. Não adianta eu falar que quando vê o contrato está só para montar, a gente não sabe. Pode uma parte ali. Só para constar que o ano passado foi dado curso para todos os funcionários, né? Sim. Que eles montariam e desmontariam todos os anos. Só para dar um adentro aí na sua fala, que não tinha a mínima necessidade de contratar empresa nenhuma, nem para montar e muito menos para desmontar, porque se eles desmontaram, eles podem montar, né? Haja vista que foram preparados para isso ano passado. Obrigado. Vereador, não, assim, eu acho até que, assim, ó, eu vendo do ponto de vista, eu sei que os funcionários também às vezes trabalham na festa, né? Tem gente que trabalha sábado, domingo, e chega na segunda, o pessoal tem que ir lá desmontar, até vejo esse lado. Mas então, como contrataram, que nem tu falou, para montar, já podia ter contratado para desmontar, né? Porque aí o pessoal já está cansado, final de semana, trabalhou todo final de semana e trabalhou a semana toda na festa. Então já contrata e já meio o pessoal de fora segunda-feira e desmonta, que aí não tem problema nenhum. Acho que aí seria uma saída, né? Era isso. Ok. Vereador, está com a parte também, vereador. Bom, boa tarde, pessoal que nos escuta, colegas vereadores, vereadora também, presidente da mesa. Caro Alexandre, vou aproveitar, colocar aí um problema que deu no dia da festa, né, domingos, quer dizer, no segundo dia, no caso, né. Domingos de manhã houve um alagamento, né, nessas pirâmides dos colonos ali que colocaram morango ali à disposição, né, e eles chegaram lá e o pessoal teve
assim, praticamente um serviço ali que tiveram que trabalhar dentro da água, né? Não tinha como tirar a água. Entrou uma água, não sei se essa água vem do canal, do telhado do postinho, ou se ela atravessou ali na rua, o que aconteceu? Teve um alagamento ali. E aí o pessoal reclamou muito, né? Então, talvez, caros colegas, aí vocês, né, no caso, o uso todo o pessoal aí nosso, que de repente aí nós temos uma força que eles fizessem aí um canal atrás daquela barraca, entre o posto, aquele onde despeja o telhado ali, que aquela água não poderia atravessar, ela entra debaixo das barracas e inunda ali. Então foi muito problemático o pessoal ali que estava com o stand ali. Tá certo? Obrigado. Eu concordo, vereador, mas hoje é que nem eu falei, eu subi aqui para agradecer, né? E irei estar fazendo esse pedido de informação, quem sabe na próxima sessão, até para saber quanto foi gasto e por que já não colocaram para desmontar e tudo, né? É que nem foi para o estacionamento também, diz que foi contratada uma empresa para fazer o cercamento e depois os funcionários da prefeitura foram lá para desmontar o que foi feito. Então, semana que vem provavelmente estarei fazendo esse pedido de informação para ter certeza o que realmente aconteceu. Seria isso aí. Muito obrigado. Vereador Arlete. Boa tarde, presidente, os demais colegas, novamente, aos nossos colaboradores, o nosso jurídico aqui, né, assistindo essa sessão, a senhora presente também, boa tarde, e todos que nos estão ouvindo. Eu vim aqui falar inicialmente como se fosse um alerta, né? A gente se esforça para a gente contribuir com a comunidade, mas muitas vezes também devido ao interesse ou desinteresse, vamos dizer assim, a gente não consegue chegar. Eu queria dar um alerta de muita importância a todos aqueles que usam o WhatsApp. A gente, hoje mesmo, eu me escapei, né, de um trote de R$ 4.600. Então, assim, isso acontece, e usam pessoas que a gente conhece, e aí acaba a gente pensando que é aquela pessoa, uma pessoa amiga, e, por fim, não é nada disso. E a gente pode, sim, cair nesse trote e se sentir muito mal depois, né? Porque a gente vai se sentir burro, a gente vai se sentir incompetente, e imagine, né? Eu, casualmente, hoje, eu estava assistindo o programa da Fátima Bernardi, e ela estava dizendo isso, com o rapaz até deu testemunho que entrou com 4.000 e alguma coisa também, que um colega pediu e ele fez, né? Só que esse colega não havia pedido nada e ele acabou depositando esse dinheiro na conta lá de um malvado lá que fez essa maldade com ele. E faria eu também, né? De repente, se eu não estivesse atenado, isso pode nos pegar de surpresa, né? E, além disso, também, assim, outras coisas, assim, de Lispete, coisas, esse dia o INSS me ligou, né, dizendo que era do INSS, queria papéis. A gente não tem que dar papel nenhum, né? Se o INSS precisa de algum dado nosso, eles que nos chamem lá, a gente vai. Então, eu espero que todos consigam conversar com os familiares, amigos, para prestar atenção para isso que está acontecendo. Em cada 10 minutos é um trote no Brasil. Então, é muita gente caindo nesse trote e, às vezes, a gente nem está preparado e vai acabar caindo. Eu te dou a palavra depois que eu finalizar, tá? Também eu queria registrar aqui, como é uma casa legislativa, eu queria registrar a minha indignação em relação ao Supremo Tribunal Federal, né? Eu não estou aqui falando, porque o Lula foi solto. Não, não é nada do Lula, porque eu acho que, no meu parecer, o Lula nem era para ter sido preso. Ele era para ter devolvido tudo que roubou. E isso a gente sabe que roubou, porque ele sempre
se mencionava como um pobre que era metalúrgico e de repente, agora ele está pedindo para que seja liberado os 16 milhões de reais dele, que estão empenhados, né? Que agora ele está pedindo que seja liberado. Então, se ele tem 16 milhões, ele não conseguiu isso trabalhando honestamente, a gente sabe, então ele é realmente uma pessoa que passou o Brasil muito para trás. Ele, claro, indiretamente não matou ninguém, mas muita gente nos hospitais está sofrendo até hoje, vai sofrer não sei até quando. Então, mas eu fico indignada porque o que resta para nós dizer para os nossos filhos? Se o Supremo Tribunal está a favor dos marginais, como é que eu vou explicar isso para o meu neto daqui a uns anos? Eu vou dizer que é assim mesmo, que o marginal tem mais serventia que uma pessoa de bem? É muito desagradável. Eu fico muito indignada com isso. Estou dizendo que politicamente eu acho que eu não poderia estar em Brasília, eu ia infartar 10 vezes por dia. Ainda bem que eu estou aqui, apesar de que eu também estou bastante cansada da minha missão aí de vereadora, que é tudo o vereador que acontece, é o vereador que não fez. Inclusive, o projeto do Bolsonaro, né? Eu acompanhei nas redes sociais do caso que está acontecendo, né? Do projeto que vai extinguir 226 municípios. Então, assim, eu lia e dizia assim, para que vereador? E eu pergunto, aqueles que ganham de alto escalão? Nós aqui temos salário bem pequeno e estamos na rua, caminhamos na mesma festa, na mesma estrada, temos os mesmos problemas. E os senadores e os deputados que estão lá, na boa, eles nunca votam contra eles votam a favor. Nós pensamos em melhorar o nosso município. Não é porque tem a Câmara de Vereadores que vai acontecer isso, vai piorar. Eu penso que as câmaras de vereadores são necessárias, sim. Talvez eu concorde que no município pequeno não há necessidade de, no mínimo, 9. Mas, no entanto, eu acho também que a gente tem que pensar que tem muitas outras coisas que a gente tem que melhorar. E a gente insiste que, sim, a nossa Câmara é muito presente. E postei de manhã no Face e respondi uma pessoa que até é da minha família, mas eu penso que é verdade. A gente insiste muito, insiste em reforma, estrada, ponte, postinho. Toda hora a gente está quebrando aqui essa situação de melhorar o atendimento. Então, eu penso que eu não poderia deixar de falar que desses 226 municípios que estão na lista de extinção no projeto Bolsonaro, eu tenho aqui um mapa que me chamou muita atenção, eu pesquisei, e eu tenho esse mapa aqui, que eu vejo assim, o aglomerado é aqui no norte, nós aqui no sul, coitados, aqui no Turuçu e bem aqui. As extensões que a gente tem de terra aqui são bem diferentes daqui. Então, eu acho que tem que olhar, cada caso é um caso. Quem é que vai nos querer? Pelotas? Não, Pelotas não nos quer mais. A Paula já deixou bem claro isso, a prefeita Paula. São Lourenço vai nos acolher? Não tem condições nem com as próprias pernas. Então, eu penso assim, existia coisas bem mais relevantes para fazer antes. Creio que isso seja só uma ideia, ou uma moeda de barganha, como se diz. Colocar isso no papel, né, para a gente fazer uma troca lá depois, que é politicamente para eles correto, para mim não. Mas eu vejo assim, que ter 5 mil, tudo bem, mas 10% de IPTU, para esses 10% só vale o IPTU, e o ISQN e o IPBI. Não vale a nossa produção agrícola, gente. Nós somos um município agrícola. Como que não vale? Se nós só temos para vender mesmo nosso morango, nosso arroz, nossa soja, nosso fumo. Isso não vale. Então, realmente, a gente vai chegar a esses 10%.
muito raramente daqui a muitos anos, porque nós não vamos ter indústria, não vamos ter nada disso. Então, eu te dou a palavra também, eu só vou terminar. Eu também gostaria de solicitar à presidente, que eu já conversei anteriormente, que fosse solicitado ao executivo para que nos informe como é definido IPTU e IPR. Porque, assim, eu vejo, assim, que nós temos um centro aqui, que nós chamamos de zona urbana. Até onde vai, quem são as pessoas que têm que pagar IPTU e quem são as pessoas que têm que pagar IPR. Ou então, aqueles que têm grandes extensões, aqueles que pagam IPR para o resto da vida, só porque tem grandes extensões. Eu não concordo com isso e eu gostaria que isso fosse levado ao executivo e nos retornado, né, para que a gente possa, então, saber o limite da zona urbana e rural, e porque a gente sabe, quem mora na zona urbana ou tem propriedade na zona urbana é IPTU. Quem mora na zona rural é IPR. Então, assim, a gente tem que definir isso. Isso é compromisso nossos, vereadores. A gente tem que fiscalizar isso. Outra coisa que também... Só um pouquinho, dona Arlete. Eu só queria saber se é um pedido de informação que a senhora quer fazer, que daí eu preciso colocar em votação. Não, eu acho que nem é informação. Eu quero que eles nos mandem esse documento. Ah, tá? Que nós não temos na nossa casa e a gente precisa. Para que a gente... E outra coisa, assim, a gente tem a Turloge parado aí. Uma estrutura enorme, tudo parado. Nada paga IPTU. Nos abandonaram. A gente fica à mercê da boa sorte. Vamos nos mexer, sim. Vamos ver o que eles têm ainda para nos dar. Ah, tem muita coisa para pagar antes. Vamos ver o que eles têm para pagar, então. Mesma coisa a FAO ali, parado. Eles dizem que a FAO é dos associados, ou como chamavam. Mas isso não é verdade, porque se fosse, nós já tentamos. Terminou a firma, terminou a associação. Isso também não é verdadeiro. Então, há muitas questões duvidosas. Eu estou bastante interessada de resolver algumas dentro do meu caminho ainda. E medo a gente sente quando a gente é ameaçado. Nós não somos ameaçados, a gente está aqui para trabalhar. Então, eu peço a ajuda de todos para que também consigam trazer para nós algumas informações. Gostaria também de convidar a todos para a audiência pública, para o dia 18, né? Uma audiência super importante, que é sobre o nosso saneamento básico, que também é precário, praticamente não existe. E agora eu vou deixar meus colegas falarem, vou dar a palavra para o Wendel e depois para o Mário. Pode falar, Wendel. Bom, eu ia falar a respeito do que tu falou no começo, a respeito do golpe, né? Vou começar por esse, depois vou falar do outro. Na verdade, assim, para vocês saberem que, não sei se ficaram sabendo que isso foi semana passada, retrasada, que clonaram alguns telefones aqui na região, no Turuçu principalmente. Isso ocorreu aqui, ocorreu em São Lourenço, em outras cidades. Alguém entrando, me mandaram um dia, 11 horas da manhã, que tinha mandado errado um código de acesso, que era para um grupo do WhatsApp, né? E eu achei estranho, né? Aí, claro, que às vezes a pessoa está com outras coisas, às vezes tu nem está prestando atenção direito e tu pega e reenvia o código, né? E então, assim, me mandaram e eu perguntei pro cara, né? Eu digo, não, do que se trata? Ah, não, porque eu errei o código, eu ia mandar para um colega meu aí, um grupo do WhatsApp, tu podia me reenviar. Aí eu peguei e disse, não, mas a colega, tá, mas o, assim, por que seria isso aí? Não, porque é só tu me reenviar e eu pego e vou... Aí eu reencaminho para ele, eu digo, não, mas é bem tranquilo, é barbada. Esse código que tu reenviou é porque tu tem. Então, eu não vou utilizar ele para nada porque não vou entrar em grupo de vocês. Simplesmente tu pega o código e reenvia para o teu amigo certo. Tu enviou errado para mim, reenvia para ele. Ah, não, mas eu queria que tu me mandasse. Eu digo negativo. E aí,
foi questão de 15, 20 minutos, já me ligaram dizendo que tinham clonado fulano e tal com um código esse. Aí eu fui lá, bloqueei o cara. Mas para vocês verem, aí eles pegam o teu telefone, eles usam a tua linha, o teu WhatsApp, e aí onde entra isso que tu falou de aí, eu sei de golpe, pedindo dinheiro como se fosse a pessoa pedindo coisas, tanto é que eu não vou citar aqui o nome da pessoa, mas o cara teve que ir na Civil, teve que ir na Claro, e teve que, né, para cancelar o número, para fazer ocorrência, que se pedissem qualquer coisa no nome dele, que está ali registrado que foi clonado. Então, assim, até para quem não sabe ter cuidado. Se mandarem para vocês pedindo para reenviar um código que foi mandado errado, não reenviem. Se reenviar, é clonado o teu WhatsApp e o teu número. Então, eu troço, isso diz que foi assim, foi um horror, foi geral, né? Diz que foi toda a região sul aqui, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, diz que Porto Alegre teve bastante também, e um troço bem, bem delicado, né? E aí tu acaba perdendo tudo, porque aí tu tem que anular tudo e pegar outro contato, imagina aí tu refazer tudo de novo. Então, troço complexo. O que eu ia falar a respeito do que tu estava falando aí do PTU, das indústrias e tudo mais, né? Eu digo para vocês assim, cada um tem um pensamento, né? Eu hoje vejo com tristeza, assim, porque assim vocês sabem que o nosso município está muito carente de emprego e de renda, né? A renda que eu falo é para quem trabalha, é o retorno na verdade, de ICMS para o município, né? E então, assim, tu vê que a gente tinha, não era assim uma extensão, uma grande coisa, mas nós tínhamos empresas no Packer House, né? Que estava trabalhando. Então, assim, porque não paga o aluguel, porque a luz não sei o quê. Cara, se fosse eu faria o seguinte, passa a luz para o nome da pessoa, ele vai utilizar ali, passa a luz para o nome dele. Enquanto ele tiver um contrato, faz no contrato direitinho ali, que vai passar para o nome dele, passa a luz, e se ele não pagar, vão cortar a luz, porque aí ele não pagou, é problema dele, né, quem tá usando. E a questão assim, eu acho que eu falo sempre, o Packer House para mim não tinha que ser alugado, tinha que fazer um contrato de manutenção para manterem o Packer House, manter a estrutura do prédio, fazer reformas, para manter em dia, porque o troço parado com certeza vai estragar. Então, utilizando é bem melhor. E fazer um contrato só que as pessoas tenham o compromisso de manter o prédio e quando entregar como receberam. Isso sim. Mas eu acho que não adianta tu cobrar um aluguelzinho. Tu tem que dar um emprego, que não era muito, mas na safra, às vezes chegava a ter 15, 20 pessoas, imagina ali, bastante, 15, 20 famílias que tem uma renda, né, que para Turuçu, quem tiver na casa trabalhando, já serve para pagar uma luz, para pagar, né, o IPTU, para comprar um gás, para comprar alguma coisa, e que se mantivesse, né. Agora, o que adianta? Tiraram dali, está ali parado, caindo nos pedaços, e a empresa também não conseguiu mais outro local, até fiz uma indicação para nós abrir ali uma zona industrial, né, que o cara queria construir ali, ele ia se desfazer de algumas coisas, ia fazer uma sociedade com outro, uma parceria aí, para construir uma área ali, tá lá parado, colocando poda de árvore e coisa, temos 3,5 hectares ali parado, tia. Então, assim, quando eu fiz o questionamento, disseram assim, me apresenta outro empresário, porque esse aí não dá. Eu digo, cara, mas que isso, tia? Dá um prazo pro cara construir, se ele não construir, devolve. Dá um prazo aí de meio ano, um ano e devolve. Mas tu dizer que o fulano de tal não dá, todo mundo merece oportunidade. Então, meu ponto de vista, acho assim, nós não estamos fazendo o suficiente para trazer alguma coisa. Eu gostaria muito, estou desde o começo pedindo para que se torne aquilo ali uma zona industrial. Ali tem indústria trifásica, tem água, um terreno bom, era só plainar e fazer o esgoto, fazer as coisas direitinho ali, e nós teríamos uma área para ofertar. Aí dá para a gente daqui a um pouco buscar, né, fazer uma oferta para outra empresa. Olha, Turuçu tem uma área lá, tem um local para construir, está ali habilitado, com tudo direitinho, mas não vejo essa preocupação. E isso me deixa muito triste, porque o problema do Turuçu hoje é a questão de ter uma empresa, ter uma coisa que gere alguns empregos para o pessoal daqui. Muita gente está indo embora, muita gente já não acredita mais, porque nós não temos emprego. E vão passar os 4 anos, né? A principal ideia que se tinha, que a gente ouviu na campanha, era que ia vir empresa para o Turuçu, que até hoje não veio nenhuma, e nem se para fazer uma zona industrial para a gente tentar correr atrás e ofertar. O que adianta eu sair hoje
procurar uma empresa, vai vir para onde? Que lugar? Onde é que tem? Não tem nada. Então, isso é muito triste para o município e para as pessoas. Era isso que eu queria falar, vereadora. Muito obrigado pelo espaço. Senhora presidente, colegas vereadores, colega vereador Arlete, que me cede à parte, as pessoas que nos assistem, eu queria colocar a respeito da extinção dos pequenos municípios, que a nossa cidade ela tem uma renda própria de 4,86%. Para chegar aos 10, então, faltaria 5,14%. Né? Eu acho que agora é a hora de nós nos unirmos, talvez pedir até uma audiência pública, porque não dá para ficar esperando ver o que vai acontecer. Né? Como falaram para o colega vereador Alexandre, que se a gente se manifestar, porque se a gente se manifestar, eles vão dizer o seguinte: está com medo de perder a tua boquinha. Só quero dizer que eu não sou vereador de profissão, eu tenho minha profissão, e para mim o menos importante é se vai acabar a Câmara de Vereadores ou Prefeitura. Só que essas pessoas que falam isso, elas não podem esquecer que elas vão ter que ir para o PS de Pelotas consultar, que elas vão ter que ir na farmácia municipal de Pelotas buscar o seu remédio que buscam todos os meses, e lá não tem todos os meses como tem aqui, tá? Elas não podem esquecer que elas vão ter que pagar uma água para o Sanep de Pelotas. Isso levando em conta que a gente voltaria para Pelotas, tá? Porque, como disse a Arlete, São Lourenço realmente não tem condições de nos acolher. Né? Pelotas também não tem, mas enfim. Essas pessoas têm que entender que a gente não está aqui com medo de perder a boquinha. Para mim, tanto faz se eu estiver aqui amanhã ou não. Eu tenho minha profissão, eu tenho meu emprego na Santa Casa de São Lourenço. Por isso que eu não saí de lá, porque a política não dura para sempre. Apesar de eu achar que isso não vai me fugiu a palavra, que isso não vai dar certo, se concretizar, obrigado, se concretizar, eu acho que a gente deve correr atrás. Tá? Arroio do Padre já tem audiência pública para falar disso. Com a comissão de emancipação. Olha bem a organização dos caras. Comissão de emancipação. A gente sabe que aqui não ia dar certo, né? Porque a comissão de emancipação eram todos na época e hoje se odeiam. Mas nós como vereadores, podemos e devemos correr atrás. Não pensando, como dizem, abre aspas, na nossa boquinha, fecha aspas. Pensando na nossa população, na nossa comunidade. Tá? Pensem bem, Turuçu hoje, as pessoas quando saem de uma estrada rural de Pelotas e entram numa estrada rural de Turuçu, elas sabem bem, elas sentem a diferença e falam, chegamos a Turuçu. Isso que nem é lá essas coisas, mas é muito bom. Não é lá essas coisas porque a gente sabe que não dá para fazer tudo, é chuva em cima de chuva. Né? Mas pensem, vamos pensar em voltar para Pelotas, um pouquinho só. Então é a hora de nós, vereadores, prefeitura, executivo municipal, assumir essa bronca e se tiver que aumentar a arrecadação, vamos ter que aumentar junto. Óbvio que não uma decisão nossa, junto com a nossa população através de audiência pública, que para mim é o ato mais democrático que uma Câmara de Vereadores pode fazer, é uma audiência pública. E não 9 pessoas decidirem por 3.800 pessoas, ou 3.500 pessoas. Desculpem, me falha a memória de quantos habitantes nós temos. Mas eu tenho aqui. Eu vou olhar. Me dê um minuto. É baseado no dado do IBGE, né? Só para desculpem o tempo. Tio Hugo. Imagina uma cidade de Tio Hugo, que é uma cidade que pode se comparar com um Gramado, que os caras fazem em Tio Hugo, vai ser extinguido. 3.438 habitantes. Então, portanto, pessoal, acho que é a nossa hora agora. Eu até sugiro que a gente converse depois a respeito de uma audiência pública, né, que a gente chame a população e veja no que cada um pode ajudar, porque a gente acha, e eu acho, que não vai se concretizar, mas eu também achava que a reforma da Previdência não ia passar. Eu também não estou aqui para defender Lula nem Bolsonaro, eu só achava que o STF também não iria votar a favor da soltura dessas pessoas. Isso é tudo no achismo, e tudo está acontecendo. Tudo está acontecendo nesse governo, então a gente deve de se
se prevenir e correr atrás. Obrigado pelo espaço, colega vereadora. Eu que agradeço a colaboração dos colegas, que foi bem importante a colocação de vocês, que sempre enriquece a nossa fala e as nossas ideias. Só de lembrar, assim, que se nós voltássemos a Pelotas, vamos dizer, o Corrientes, no posto do Corrientes, quanto tempo não tem mais médico? Ninguém ali para atender, tem uma enfermeira. Às vezes tem vacina, mas até agora o meu neto, eu que levo ele para fazer as vacinas junto com a mãe dele, a gente fez uma lá, o restante a gente teve que vir para cá. Então, só imagine, eu não estou defendendo, eu vou dizer que nem o Marlon, eu não estou aqui pensando no meu cargo, eu estou pensando realmente o quanto a gente está bem e o quanto a gente tem que defender esse nosso município, que é, sim, um lugar muito bom de morar e que não é por causa disso que vai levar o Brasil à falência. Até porque o maior problema é no norte do país. Não, aqui nós, com grandes extensões de terra, a gente não é problema para ninguém. Obrigado a oportunidade. Tá? Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Encerro a mesma por não haver projetos em pauta. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Senhora presidente, colegas vereadores, colega vereadora, o que eu vou colocar agora, tá, não é nada pessoal, mas eu tenho que falar. Tá? Vocês não me levem a mal, eu sei que todos têm seus compromissos, inclusive eu muitas vezes deixei de comparecer a alguma reunião por ter compromisso, respeito e não estou julgando ninguém, só vou colocar a importância. Eu estive, desculpem também, não lembro agora, na reunião das casas populares e fiquei triste de não ver nenhum dos colegas. E assim, ó, eu disse que eu não ia, da minha boca não vai sair as pessoas que ganharam as casas, porque eu estou até agora abismado com os nomes que eu vi na lista. Com alguns, é claro. Tá? Vocês me desculpem, eu disse que eu não ia falar, porque eu até gaguejo, fiquei furioso. Tá? Pedi desculpa para aquela comissão, porque eu disse para eles assim, ó, olhando para vocês, agora eu tenho certeza que não foi vocês que colocaram esses nomes, que veio lá de cima, de Brasília, por causa da omissão dos dados, que é o que acontece. Então, na quinta-feira tem uma reunião, eu acho que é às 14 horas, eu vou passar para o Frank passa para vocês, eu tenho anotado lá, eu não consigo lembrar de cabeça. Se vocês puderem ir, para verem os nomes que estão na lista, não estou generalizando, tem muita gente ali que precisa. Mas tem gente que está ali que, gente, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa, porque tem gente que vai ficar sem casa para gente que tem casa de alvenaria com janela de madeira. Isso não estou falando de uma pessoa específica. Várias pessoas. Tem gente que mora a quilômetros de distância daqui e diz para o André, não, eu vou ir todos os dias para lá. Pô, não é ir todos os dias para lá, é morar lá. Tá? E eles estão fazendo um projeto. Como eu estive na quinta-feira, eles me deram uma cópia. Eles estão na quarta, desculpa. Me deram uma cópia desse projeto. Eu já li o projeto. Tá? E vou sugerir para eles, uma das coisas que está no projeto, eu já falei com o André, perguntei se eu poderia fazer sugestões, né? Críticas e perguntas, pode. Uma das coisas que eu não concordo, que está no projeto ali, é que para ganhar uma casa popular tem que ter até 3 salários mínimos. Tu tem casa? Pode te inscrever, colega. Tu não ganha 3 salários mínimos, não é verdade? Eu também não tenho casa, posso me inscrever. Não é justo. A casa é para quem ganha até um salário mínimo. Mas, claro, isso é um projeto que eles não vão botar aqui na Câmara, eles querem conversar conosco, querem fazer reuniões. Então, se a maioria ou se todos pudessem comparecer na quinta-feira, eu vou avisar o Frank repassa, por gentileza, seria muito importante. Gente, eu saí de lá assim, ó, bom, eu vim aqui na Câmara, conversei com o Frank, apavorado. Apavorado, vocês vão ver alguns nomes lá e vocês vão dizer, eu não acredito numa coisa dessa. Então, eles falaram lá, vocês me desculpem, mas é tanta coisa que eu já não me lembro de todos os detalhes da reunião, mas com certeza eles passariam para vocês na quinta-feira, eu vou estar lá também, vou colocar o que as observações que eu fiz no projeto de lei deles,
Mas são critérios, parece que é uma lei que já existe, né? Mas que se tu não tiver a tua municipal, tu usa. Infelizmente, desculpem, eu realmente não lembro mesmo, é tanta coisa. O que eu só consigo lembrar é dos nomes que estão naquela lista, que eu disse para eles lá, cara, isso é um tiro no pé, querer se meter numa coisa dessa, mas eu vou. Azar. Posso fazer 10 votos na outra eleição, podem fazer todos campanha contra mim. Não estou nem aí. O que não é justo, não é. Desejo a todos uma boa semana de trabalho e um bom restante de segunda-feira. Mais algum vereador? Presidente, eu gostaria de dizer para o Marlon, né, que aquele dia eu tinha uma consulta, eu te comuniquei e também coloquei no WhatsApp, que eu acho que é de muita importância a gente acompanhar mais de perto e participar, Marlon. Agora, nesse início, né, de ver como é que se consegue fazer esse nosso projeto daquelas casas populares já nasceu torto, né? E dessa vez a gente vai ter que ficar mais em cima para ele ser mais perto daquilo que a gente almeja. Porque não é depois que está escrito, aí a gente não consegue mais reverter a situação. E aí, muitas vezes, a gente tem que ouvir a questão, pois é, e os vereadores não fazem nada. Então, agora a gente tem que se meter sim. Eu também me meto, e se tiver que perder, ou se for... Isso não interessa, A gente tem que ver mesmo como é que fica essa situação. Eu estarei presente lá na próxima reunião. Obrigada, presidente. Mais algum vereador? Uma boa tarde a todos, então. Eu também não pude ir, mas logo em seguida conversei com o André, me inteirei do assunto, o que tinha sido falado lá. E eu fiz um pedido de informação aqui, realmente por isso. Até hoje, quando tu falou, eu disse, tá, mas isso a gente já tinha discutido aqui, porque... Não, eles nunca davam a lista, tanto é que depois a gente chamou o André aqui para conversar, porque não tinha uma lista ainda, né, definido. Mas foi por isso que eu fiz o pedido de informação, porque ali tinha gente que a gente não sabe o motivo, mas que estava nessa lista, e que teria que ter outro critério, né, mas ficou aquele, só quem não vai ganhar foi quem desistiu e quem faleceu. Quem desistiu foram 3, e 2 pessoas faleceram, então vai ser aberto um novo edital, para essas 5 pessoas. Então, ali vai ter os critérios para as pessoas 5 só, né? Que eu acho que é pouco, mas vão ser 5 contemplados. E outra informação que eu queria dar de novo é do cartório, tá? Dia 26 de novembro, às 13h30. É só isso. Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 18 de novembro de 2019, às 15 horas.